Bom, a gente já vai falar sobre a rodada, mas eu queria conversar com vocês sobre essa questão que eu trouxe aqui, que eu tô achando que essa Superliga não tá empolgando as pessoas. Olha só, nesse momento a gente está com 88 pessoas online, nem os fãs têm aparecido aqui para prestigiar a rodada do masculino. Parece que ninguém está muito interessado nos jogos do Fiat Gerdau Minas, Sada Cruzeiro. Como você está sentindo isso, Romário? Boa noite novamente. Eu tenho percebido isso, acho que há algumas temporadas. Parece que a cada temporada que passa, os ginásios vão ficando mais vazios. Assim, tirando os ginásios dos times que tem aquela torcida mais, né, permanente ali, por exemplo, do Cruzeiro, né, que tem a torcida que acaba agregando futebol também, ou do Minas que tem o pessoal que torce pro feminino também, né? E às vezes, moro aqui perto, né, do ginásio do Minas, então eu vou. Mas eu acho que de forma geral parece que o ginásio vai ficando mais vazio. Se a gente pega e assistir um jogo antigo de, sei lá, 10 anos, 5 anos atrás, parece que o ginásio estava muito mais lotado. E agora, não sei. Não sei se foi porque muito tempo ficou aí essa questão de único vencedor na Superliga, então meio que o pessoal começou para que eu vou assistir um campeonato se no final, né, vai ter um campeão só. E a gente sabe que o masculino nunca foi assim, pro torcedor brasileiro, no caso, né? A Superliga Feminina sempre teve sempre atraiu mais, né? Sempre teve mais interesse ali na feminina. Então, por mais que muito tempo ficava Rio e Osasco ali, tinha aquela rivalidade ainda que conseguia atrair, né? E os outros times foram buscando investimento, né? De pouquinho em pouquinho, o Minas foi crescendo, o Praia foi crescendo, e no masculino a gente não sei, eu acho que não viu muito isso não, né? A gente teve times que investiram para ganhar a Superliga e depois sumiram, né? Teve aquele RJX, acho que é RJX, né? O nome. Aí a gente teve o Taubaté, teve o SESI que montou montava, né, grandes elencos, depois começou a baixar o investimento. E aí, eu não sei, acho que eles não conseguiram atrair o público de maneira geral, assim, torcedores fiéis para vários times, né? Até porque você também não vai ficar torcendo para um time que é montado uma temporada, ganha e você faz, nossa, vou torcer para esse time. Mas a temporada seguinte o time não existe mais. Quem vai torcer as pessoas da cidade, né? Por exemplo, as pessoas de Taubaté, as pessoas de lá do Rio que torciam para esse time do Rio de Janeiro. Então, assim, mas o público em geral, não sei, sabe? E também tem que essa Superliga a gente não tem muito mais grandes campeões olímpicos, né? Que ainda tinha isso para vender em algumas temporadas passadas. E aí tem a questão de marketing também, que a CBV não consegue vender o produto do jeito que a gente imagina que poderia ser vendido. Então, eu acho que com o tempo, parece que a Superliga está se deteriorando, né? Principalmente a masculina ali. Parece que as pessoas estão perdendo interesse. E o que é preocupante, né? Porque a gente está vendo aí alguns mercados emergentes na Europa surgindo, como a França. Então, assim, pode acabar levando muitos jogadores brasileiros a chegar a ponto que talvez a gente não tenha mais grandes jogadores na Superliga. Tenha só jogadores intermediários, que os jogadores, assim, com um certo nível vão para essas ligas intermediárias ou para o campeonato italiano, russo. Então, eu consigo sentir isso, que a Superliga está enfraquecendo, né? E que é bem preocupante, né? Porque isso pode afetar também a seleção brasileira bastante, né? Então, eu fico bem preocupado, porque eu tô vendo aí que no vôlei de praia tá tendo muitos problemas, e aí eu fico pensando se isso também não pode se refletir daqui a uns anos, não a tempo, assim, no prazo grande, é tempo curto mesmo, isso pode refletir na nossa Superliga, né? Esses problemas de gerenciamento do produto pela CBV, então é bem preocupante. Essa questão o Ricardo até traz aqui, né? Acho que é o vôlei em geral. Tirando o Liberate, parece que os jogos estão sempre vazios. O do Praia versus Minas teve bastante pessoa. Mas era Praia e Minas, né? Porque assim, se a gente busca no YouTube, por exemplo, um jogo de 10 anos atrás, um jogo de 5 anos atrás, era diferente o clima no ginásio. As pessoas, todo ginásio era uma espécie de Liberate. Você ia jogar lá em Minas, parecia que era o Liberate ali com aquela torcida apaixonada gritando. Você ia jogar lá na CIMED, lá em Florianópolis, também era uma torcida muito atuante. Aí você vê os jogos hoje, parece tudo xoxo, tudo morno, arquibancada meio vazia, parece que as pessoas nem sabem o que estão fazendo ali, sabe? Eu não sei, eu olho para o ginásio e fico pensando, será que
Não estão trabalhando bem o marketing para trazer o público? Será que o público não está mais interessado em vôlei? Será que o público não se interessa pelo vôlei porque as grandes estrelas não estão por aqui, estão tudo na Europa? Eu volto E, a falar aqui, se eu fosse a CBV, eu ficaria muito preocupada com o meu produto. Sabe quando você abre uma loja na rua, numa loja de bairro, e não chega um cliente, ou chegam 10 clientes por semana, e você fica pensando, como que eu cresço essa loja? Como eu trago mais gente? Como eu consigo vender mais? E aí a Superliga parece que está assim, parece que só passam 10 pessoas por semana, o ginásio não enche, não consegue, sei lá, o clube não se conecta com o público e parece que vai enfraquecendo o produto. Essa é a percepção que eu estou tendo, tá? Eu não sei se isso é real, mas isso que eu enxergo toda vez que eu vejo um jogo, principalmente do masculino, eu tenho achado os ginásios muito vazios. e muitos Como jogos são entrada grátis, né? Que aqui em São torna Paulo, tudo mais preocupante, né? Se nem grátis o pessoal tá querendo ir, então, assim, é muito preocupante. O Vanessa, é, né? O Golden Center tinha citado ali também só jogos, só times do feminino, né? Um exemplo do masculino, por exemplo, eu não vejo mais até contagem, né? O Sada Cruzeiro tinha muita torcida, né? Não vejo. Hoje parecia frio o ginásio, né? Eu vou dar um exemplo de que eu acho que está tendo um público legal e parece que está tendo uma boa relação clube com cidade, que é o Vedacity Vôlei Guarulhos. Lá se consegue sentir uma atmosfera um pouco mais quente, assim. Não se compara com o que a Vanessa falou de 10 anos, 5 anos atrás, mas eu vou dar, digamos assim, um exemplo no meio de num universo ali com vários problemas, né? Vários ginásios meio que frios. Fernando, gostei demais da entrevista da Roberta. Ela dormindo no colchonete foi demais, tadinha. Imagina você viajar 3, 4 horas esticada no meio do ônibus num colchonete. Depois ela joga mal e o torcedor fica aqui. A gente fica aqui. Nossa, como a Roberta foi mal. Nossa, não conseguia levantar de costas. Na verdade, estava com dor nas costas. Mas tá tudo bem, ela falou que prefere assim, né? E para você, Marco Nasser, você que viveu aí o vôlei desde a Liga Nacional, como que você está vendo esse momento atual da nossa Superliga? Deixa eu só abrir um parênteses. O Romário tocou numa questão aqui de entrada gratuita. Aqui em São Paulo, capital e Grande São Paulo, os ginásios têm entrada gratuita. Isso para mim é um problema, porque quando você precisar cobrar, você não consegue mais, porque o torcedor se acostumou a entrar gratuitamente no ginásio. O Campinas, vôlei Renata recentemente, não sei se vocês viram a comunicação, comunicou que passaria a cobrar pelo ingresso. Taquaral também é de graça. O que aconteceu? Uma avalanche de críticas, uma avalanche de críticas. Eles justificaram a cobrança do ingresso para reformar o ginásio, para deixar o ginásio mais moderno. Para quem conhece o Taquaral sabe que é um ginásio mais simples, né, um pouquinho mais antigo, estrutura antiga. Receberam uma avalanche de críticas. Acho que não durou um dia para eles se manifestarem, falarem que iam buscar outras soluções para reformarem o ginásio. É muito complicado quando você começa algo gratuitamente. Você nunca vai conseguir cobrar. Marco Nasser. Tem. Eu que já vivi tantas Liga Nacional, Campeonato Brasileiro de Vôlei, já vi que a gente começou, que tinha aquela empolgação, mas estamos vivendo, né, Vanessa? Tem dois fatores. Uma entre safra de jogadores, assim, os times perderam competitividade. Então, hoje você vai ver o jogo do Sada contra o Brasília, você sabe que 95% de chance do Sada vencer. Então, isso tira a atratividade dos jogos. Hoje teve uma zebra, né? O Funvic venceu. Mas o Funvic, que até o ano passado era um time poderoso, hoje é um time que está saindo jogador no meio do campeonato. Aí você pega os outros times, América Mineiro, Uberlândia, que perdeu todos os jogos, está até pior do que do feminino. Você vai juntando isso tudo, mais Covid, mais as pessoas, de repente, com um pouco de receio de sair. Qual que é a motivação de você sair, igual aqui está em Minas, pelo menos aqui em Juiz de Fora está chovendo, não sei, você sair 7 horas da noite, assim, tem trabalho, vai lá no ginásio do Minas para ver um jogo que o Minas provavelmente ia vencer, foi surpreendido, né? E pagar 30 pila, ficar até 9h30, 10 horas da noite e saber mais ou menos o resultado. Você não tem animação, né? Então, com essa debandada de jogadores, mas nós já vivemos essa entre-safra também. Eu lembro que quando aquele time da CIMED começou a ser formado,
Ele era um time de garotos também, o Minas já tinha perdido as estrelas, né? Muitos jogadores tinham saído, né? O André Nascimento, o Giba, acho que uma galera lá nos anos 2003, 2004, saíram, assim, então teve essa entre-safra assim, até 2008, 2009. Depois começou a reaver um surgimento do Cruzeiro, começou o SESI, começou a fazer um investimento muito pesado, não sei se vocês lembram, 2009, 2010, trouxe o Lucão, trazia o Bruninho, ou seja, a gente teve grandes jogadores e grandes times, né? Tinha o Leal, depois veio o Simon, né? O Simon lá, não sei como é que eles pronunciam lá. Simon. Então, assim, tinha mais atratividade. Nós estamos vivendo uma fase que culminou a entre-safra de jogadores, problemas de sanitários, né, também, e baixa competitividade dos times. Você praticamente, hoje você sabe aí, está todo mundo fazendo pule de 10 que a final deve ser, né? Pode ser que não seja, mas assim, olhando a grosso modo, você fala assim que é Sada e Minas. Talvez o Vôlei Renata ou um outro time faça uma surpresa de última hora, mas o campeonato caminha para isso. Então, assim, fica um negócio borocochó, assim, e não são times também, tanto o Sada como o Minas, de grandes estrelas internacionais. São bons jogadores, mas muito jogador veterano, jogador que está começando, jogador que não é titular da seleção brasileira, né? Então, isso tudo contribui, falta uma visão, a gente está vivendo essa situação financeira do país aí, com 5,20 para 1, sabe? A Roberta mesmo, lá na entrevista dela, né, só dando um break, ela falou que tem 11 brasileiros jogando na Liga Polonesa. E a tendência, se não melhorarem as coisas, é ir mais gente. Aí uma fala, não, aqui é bom, dá para vir jogar, coisa, a pessoa faz a conta e fala, vou ter uma experiência na Europa. Tá cheio de brasileiros jogando adulto, jogando. Saiu um cara agora do América Mineiro, um tal de Juninho. Gente saindo no meio do campeonato, indo jogar lá Liga Portuguesa, Liga Turca, que não é uma liga muito boa. Então, tudo isso é um pacote de eventos, Vanessa e Rafa, Romário, que vão aglutinando assim, o desinteresse do torcedor, né? Cabe a CBV, que ela tem um diretor de negócios, cabe o CEO ver isso daí, cabe o cara que põe lá a classificação do campeonato, botar a classificação do campeonato, que a gente não tem, do adulto a gente não sabe até hoje, não sei se saiu agora aí e tal, você não sabe quem que é primeiro, quem que é segundo. Como é que você quer fazer um negócio desse? Isso é pior do que circo do interior aí, né? Que é circozinho que vai naquelas cidades pequenas. Então, tudo isso é aquela, como você disse, Vanessa, é aquela loja que abre, mas não cuida da vitrine, o funcionário você chega lá, o funcionário não sabe o que está vendendo. É tudo para contra. Então, dá nesse resultado aí que você está falando. E foi o que o Rafael falou também, né? Se os times não comunicassem à imprensa sobre os resultados, mandassem material pré-jogo, pós-jogo, ninguém teria nada para divulgar sobre a Superliga, porque a CBV não manda, é um produto dela. Ela está deixando tudo nas mãos. Lá, inclusive o rapaz lá, ou ele está de férias, o que opera lá a classificação do campeonato, vamos torcer para ele não esteja de Covid, né? Que às vezes ele está de Covid e não consegue nem digitar. Porque é um absurdo você não ter a classificação do campeonato. Gente, isso é campeonato estatística. Isso é um campeonato que trabalha com números. Até para, por exemplo, o Kaká Vizó, que é um analista, ele tem que ver lá os jogos e tal, as estatísticas de jogo para saber percentuais e complementar. Não tem ninguém. Está tudo bem, está tudo assim. Eu não gosto de falar porque parece que a gente é perseguidor do... Mas a gente está vendo aí, o resultado está sendo prático, os clubes estão acéfalos, né? Por exemplo, só para comparar, você entra na NBB, você tem atualização dos dados lá, você tem tudo. E não é... O que eu quero dizer, Vanessa, que não é um negócio assim, não, porque aqui no Brasil nós não temos. Nós temos.
Só que quem está lá hoje não está tendo o devido cuidado e devida atenção, né? A gente não tem videocheck, aí parece que ia chegar agora, não chega esse troço, parece que está perdido no Oceano Atlântico, sabe? Todo jogo, discussão de não, foi ponto seu, foi ponto meu, e a classificação agora vai apertar para o final, entendeu? Então, assim, tem que tudo ser repensado. Assim, não precisa nem ser repensado. Está faltando uma ação mesmo. Eu não sei se os clubes estão também pouco mobilizados, se é uma conivência com a CBV, assim, de tomar frente das coisas e começar a botar para funcionar. Porque senão vai... Por enquanto, por exemplo, tem alguns times que têm patrocinador. O Minas tem patrocinador, o SADA, o SESI, é um projeto que baixou o orçamento, mas tem dinheiro. O Vôlei Renata está indo lá, mas se você começar mais 2 temporadas nessa batida, os patrocinadores também vão pular fora. Aí é que vai fechar a porta mesmo, entendeu? Então tem que tomar esse cuidado aí, tem que ter esse alerta para o masculino. Eu acho que o feminino vai sofrer para o ano que vem. Depois dessa temporada aí, apesar de ter um pouco mais de atratividade, vai sair muita gente, entendeu? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado aí, tem que ter uma ação coordenada da CBV aí, com clubes e patrocinadores, enfim. Eu estou vendo muita conversa e pouca ação lá na CBV. Boa, Marco Nasser. Ô, Vanessa, o Marco Nasser falou de saídas, né? O próprio William, que era um dos únicos destaques do São José, também foi embora para fora do país no meio do campeonato. E outra coisa que você até me mandou na época, Vanessa, antes de começar a Superliga, uma entrevista do Marcelo Hargreaves, que foi contratado, uma entrevista para o Máquina do Esporte, falando que o objetivo da chegada dele, com o tempo, era mirar em NBA e NFL. Lógico, não vamos cobrar isso no primeiro ano, nem no segundo, mas a gente quer ver alguns passos sendo dados, né? E parece que está no automático, que nada foi feito, né? E continuamos seguir, vamos jogar o campeonato. Mas assim, Rafa, antes de você mirar, né? É como você começar uma carreira de ator e ir lá fazer um curso no Teatro Macunaíma, aqui em São Paulo, e já querer depois ir para Hollywood e fazer um filme em Hollywood. Antes de você mirar na NBA, faça o básico. Coloca uma tabela, uma classificação no site. Sabe quanto tempo leva para você colocar uma classificação no site via WordPress? 10 minutos. Pega um programador, paga ali R$100, R$200, que ele vai colocar essa tabela no site, contrata alguém para atualizar e pronto. É tão simples, e não consegue fazer o básico, que é uma tabela lá de classificação dentro do site. Rapidinho, o que eles falaram também, que é comunicar, a única novidade que eu me lembro, vamos comunicar diferente, a gente vai ter uma conta, por exemplo, no Instagram para a Superliga Feminina, outra para a masculina. Aí você pensou, legal, eles vão dar bastante atenção, porque vai dividir os naipes. Mas está com descaso os dois, né? Continua com descaso. Então não adiantou nada dividir. Antes de dar esse passo, é só fazer. A gente só quer o básico. Primeiro faz o básico. Exatamente. Não adianta querer fazer uma coisa incrível. Faz o básico. Entrega o básico, entrega uma boa comunicação, entrega a classificação atualizada após os jogos, que às vezes demora para atualizar, você não sabe se já atualizou, se não atualizou, se o time já acrescentaram 3 pontos à tabela ou não. Então, assim, são coisas simples, né? Atualiza o Instagram. Manda bons materiais para a imprensa, já que hoje se inverteu a situação, né? Antigamente existiam muitos jornalistas dentro das redações e eles iam ao ginásio para colher informações dos times. Hoje é uma realidade completamente diferente. Os veículos de imprensa estão cada vez com menos gente, mais gente trabalhando em outros locais e não nas redações. E aí, o que é preciso fazer? Você precisa abastecer a imprensa para que a imprensa dê a sua notícia, para que a imprensa divulgue o seu produto. Nem isso acontece. A gente acabou de mostrar aqui que o último release foi na quinta-feira, que foi disparado para a imprensa. Não, e é o seguinte, se fosse uma situação assim, olha, a CBV está com uma grave crise financeira, quem foi o administrador antigo deixou a entidade sem patrocínio, sem recursos, sem nada, mas tem recurso, tem condição, está faltando, desculpa a palavra, competência para administrar isso daí. Como você disse, você fazer uma tabelinha dessa, esses influencers aí, o cara
publica as coisas em 2 minutos. Tem gente que edita, eu vejo vários canais aí do YouTube, o cara edita, escreve, faz no dia e publica, gente. Pelo amor de Deus. Assim, é uma falta de respeito. Eu não sei se estão fazendo de propósito ou se é muita ruindade, entendeu? Porque não pode. O Rafa, outro dia, falou uma coisa, assim, que foi procurar a estatística da Liga do ano passado, né? Aí eu já estou até subindo um pouquinho. Você não acha mais o resultado quantos pontos que a jogadora fez? Marco, você não acha resultado, você não acha súmula, resultado e jogos das últimas Superligas? Se vem uma notícia de que, por exemplo, tá, Tandara bate o recorde e marca 55 pontos numa partida. A gente pergunta, e aí, CBV, quais são as outras recordistas? A Tandara, qual que é a lista das 10 maiores pontuadoras? Você acha que a gente consegue isso? Ninguém sabe. Absolutamente ninguém sabe. Enfim. Talvez você consiga, por exemplo, eu não sei, o Minas tem um departamento lá de estatística, assim, é tipo um memorial lá, que deve ter a súmula escrita dos jogos, assim, que você pega 1990, o cara lá, quem que jogou, o jogador tal, e coisa, fez tantos pontos e tal. Agora, você vai pedir isso daí para a CBV hoje do ano passado, cara, não é. Tem informações ali erradas no site da Superliga, falando que o Minas é bicampeão lá com a Fiore Minas, 92, 93, 94. Gente, isso assim, é um cúmulo, é um desrespeito para as pessoas que gostam, que acompanham o vôlei. Isso não está assim, desrespeitando, porque tem muita gente que não dá bola para isso, não vê, não sei o que é, mas tem muita gente que acompanha dados históricos e coisa aí que a gente gosta de ver, a gente vê dos outros campeonatos, vê de outros países, a gente fica até envergonhado com um negócio desse, né? Então, assim, tá faltando assim, um esmero, um capricho, e não falta recurso. Está faltando gente trabalhar ali direitinho, fazer honrar o salário que recebe lá, entendeu? É isso daí.